Galera, meu nome é Marcos Vinícius, eu sou estudante de administração na ETEC Takashi Morita e hoje eu vou falar um pouco sobre a quarta revolução industrial. Bom, logo no início do livro, A Quarta Revolução Industrial, o autor ele fala um pouco sobre o que significa a revolução, que é a mudança radical de como as pessoas entendem as coisas. A primeira revolução ela aconteceu entre 1760 até 1840 e ela foi caracterizada pela implementação das máquinas a vapor. Já a segunda revolução industrial aconteceu no século XIX e foi caracterizada pela descoberta da eletricidade e da invenção da linha de produção. A terceira revolução industrial durou entre 1940 e 1960, quando foi inventado o computador e até mesmo a internet. Já nos tempos de hoje, a gente vive a quarta revolução industrial, que ela se baseia basicamente na constante criação de novas invenções e o aperfeiçoamento das invenções já criadas. Dentre essas invenções, existem as nanotecnologias, a computação quântica, os avanços na área biológica, como sequenciamento do DNA, a internet das coisas e etc. Para o autor, não é uma questão de decidir se você vai ou não aceitar a quarta revolução. Isso porque ela já está acontecendo e não importa se você é empregado, se você é autônomo, se você é um empreendedor, se você é empresário. A quarta revolução ela vai modificar a maneira como as pessoas se comportam e possivelmente vai modificar a forma como seu empreendimento resolve o problema das pessoas. Em um certo trecho do livro, o autor ele diz 3 motivos que fazem dessa revolução se distanciar de qualquer outra, ser diferente de qualquer outra. Um primeiro dele é a velocidade. Essa revolução ela evolui de uma forma exponencial e não mais linear. A velocidade da mudança é cada vez maior. 2. A amplitude e a profundidade. Essa revolução ela tem a revolução digital como base. Então ela combina diversas tecnologias diferentes, não uma ou poucas tecnologias como eram nas revoluções anteriores. E também temos o impacto sistêmico, que envolve a transformação de sistemas inteiros entre países e dentro dos países, dentro de empresas, dentro de indústrias, dentro do governo e também de toda a sociedade. A facilidade em abrir uma empresa e desenvolver um trabalho com maior e melhor qualidade vai se tornar algo comum. O livro ele traz uma comparação muito interessante entre a região de Detroit nos Estados Unidos dos anos 90 com o Vale do Silício na atualidade, que antigamente naquela época era necessário utilizar cerca de 1,2 milhões de empregados. Já hoje, com a quarta revolução industrial, são usados apenas 137 mil empregados para gerar a mesma receita de 250 bilhões de dólares, ou seja, praticamente 10 vezes menos empregados necessários. Bom, mais ou menos no meio do livro, o autor ele fala sobre o impacto da quarta revolução no futuro dos empregos. E ele cita algumas categorias que influenciam bastante. Dentre elas a gente tem as categorias físicas, que vão ser os veículos autônomos, a impressora 3D, com seu baixo custo-benefício, que provavelmente vai reduzir bastante o número de material usado para a confecção de objeto, fazendo assim com que se gaste pouco dinheiro e se produza muita coisa. E também temos a robótica avançada, que vai facilitar bastante as tarefas do dia a dia. Coisas que eram muito difíceis de fazer, que se demandava muito tempo, agora vai ser muito mais fácil. E também temos a categoria digital, que vão ser as moedas virtuais que vão surgir e o uso do dinheiro físico que vai ser cada vez menor. E isso já está acontecendo. Em alguns países existem países que não estão mais imprimindo a moeda. Eles estão fazendo o dinheiro de uma forma digital, como bitcoins e etc. E também temos a categoria biológica, que vão ser mudanças e inovações que a gente vai ter na medicina, na criação de dispositivos de monitoramento da saúde que podem ser implantados dentro do nosso organismo, facilitando assim a ida ao médico. Ela iria substituir isso toda vez que a gente precisasse, a gente consultaria esse monitoramento que era dentro do nosso organismo. E também vai ter muitos empregos exterminados por conta da substituição do trabalho manual. Isso porque computadores de última geração, robôs programados e até mesmo a inteligência artificial vai vir muito mais forte na quarta revolução industrial. Hoje nós já temos robôs programados que podem fazer coisas que os humanos fariam com muita dificuldade. E também por isso, por conta dessa vinda desses robôs, os computadores de última geração,
O autor do livro ele faz uma tabela dos empregos que tendem a ser extinguidos e serem substituídos pela inteligência artificial. Dentre esses empregos, existem os operadores de telemarketing, alguns tipos de contadores, alguns empregos da indústria, juízes de vários esportes, alguns tipos de secretários, garçons, recepcionistas, agentes imobiliários, trabalhadores rurais, assistentes administrativos e mensageiros. O autor também faz uma segunda tabela de empregos que não tendem a ser substituídas. Dentre esses empregos estão os profissionais que lidam com a saúde mental, coreógrafos, médicos cirurgiões, psicólogos, gerentes de recursos humanos, analistas de sistemas de computador, antropólogos e arqueólogos, engenheiros navais, gerentes de vendas e CEOs. Esses tipos de profissão são muito mais difíceis de serem substituídas, pois elas exigem a inteligência humana, de uma forma em que a máquina não pode alcançar. Para vocês terem ideia de quão avançado está essa tecnologia, na China, um projeto ele conseguiu construir uma casa inteira usando apenas uma impressora 3D, sem a necessidade de operários, ninguém trabalhou, só a máquina. E ainda existem projetos de fazendas totalmente robotizadas e carros inteligentes, que poderiam andar sem motorista. A impressora 3D, além de ter um material muito barato, ela pode ser usada para construir coisas imensas. Diagnósticos de doenças e cirurgias médicas também estão sendo realizados por robôs, que usam a precisão, né? Substituindo o trabalho do médico. No jornalismo, testes já conseguiram comprovar que robôs produzissem notícias a partir da análise de dados, ou seja, eles conseguiam ver os dados, associar e produzir notícia. No telemarketing, softwares já são responsáveis por parte do contato entre empresas e clientes. Então, os atendentes de telemarketing, essas pessoas que utilizam muito do celular para se comunicar, para informar, esses negócios vão começar a ser mais realizado pelo trabalho das máquinas. Bom, em relação aos impactos da quarta revolução industrial, nós podemos citar a segurança internacional, como que ela pode ajudar na segurança internacional. Ela pode fazer armas autônomas, pode ajudar na criação de armas autônomas que atacam alvos de acordo com critérios pré-definidos. A militarização espacial, que pode ser uma nova geração de armas hipersônicas, dispositivos vestíveis, produção de exoesqueletos que melhoram o desempenho dos soldados, as energias renováveis, que é a produção de energia no local sem necessidade de se deslocar ou abastecer em outro lugar, a nanotecnologia, que podem criar armas mais leves, imóveis e inteligentes, armas biológicas, que podem ser mais letais, se propagando pelo ar, as armas bioquímicas, armas do tipo que você mesmo pode fazer. E também temos a neurotecnologia, que pode ser usada para uso militar, como os computadores ligados ao cérebro ou partes do corpo, e etc. Bom, e para finalizar o vídeo, eu vou terminar com uma frase do autor, que ele diz assim: acredito firmemente que a nova era tecnológica, caso seja criada de forma ágil e responsável, poderá dar início a um novo renascimento cultural que irá permitir que nos sintamos parte de algo muito maior do que nós mesmos, uma verdadeira civilização global. E ele ainda fala para a gente assumir uma responsabilidade coletiva por um futuro em que a inovação e a tecnologia estejam focadas na humanidade e na necessidade de servir a nós, e estejamos certos de empregá-las para conduzir-nos para um desenvolvimento mais sustentável, sem desmatar e usando da inteligência para poder evoluir. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tamo junto aí. Boa noite para todos vocês. E é isso. Valeu.